No ritmo frenético da vida moderna, a exaustão parece ter se tornado a nova normalidade. Mas existe um limite, um ponto de ruptura onde o cansaço se transforma em algo mais perigoso, o burnout. Com o aumento de afastamentos de trabalho de quase 1000% em uma década, o burnout acomete quase 30% dos trabalhadores brasileiros. Entre os médicos, esses dados são ainda mais alarmantes. 2/3 têm ou já tiveram sintomas de burnout. No episódio de hoje do Papo Sem Neura, vamos conversar mais sobre essa síndrome silenciosa que afeta o corpo, afeta a mente e desvendar seus sinais, suas causas e, principalmente, os caminhos para a recuperação e prevenção. Para isso, convidamos o Dr. Lucas Spangenberg, psiquiatra, doutor em Psiquiatria e Ciências do Comportamento pela URGS, professor da Faculdade de Medicina e do Programa de Pós-Graduação em Medicina e Ciências Médicas e Ciências Criminais da PUC. Lucas, então, muito obrigada por aceitar o nosso convite. A gente tá muito feliz que tu tá aqui. Eu vou começar te perguntando uma coisa que é simples, mas ao mesmo tempo a gente não sabe bem essa diferença. Qual é a diferença entre um burnout e um estresse comum, assim, do dia a dia? Perfeito. Acho que primeiro a gente tem que entender um pouco o que é burnout, né? Essa definição, que é um pouco confusa, porque hoje tem sido usado esse termo para descrever uma série de condições de saúde. E burnout não é nenhuma condição de saúde, é uma síndrome ocupacional. Na CID-11, está descrita lá num outro capítulo que não dos transtornos psiquiátricos, né? Só que hoje é trazida e até banalizado esse tipo de conceito como uma condição de saúde. Claro que tem uma CID, várias condições tem, mas ela não é uma condição de saúde, ela está ligada a situações e condições de saúde, né? Então, qual que é a diferença, né? É uma síndrome, então, ocupacional relacionada a uma exaustão, a um sentimento de afastamento, a perda de produtividade que tem a ver com o ambiente de trabalho, né? Mas é diferente de um estresse normal. Nós todos precisamos e ficamos estressados em determinados momentos e não necessariamente isso tem a ver com o ambiente de trabalho em si. Ele pode ser um potencializador do nosso estresse, né? Ele pode, enfim, ser um elemento entre tantos da nossa vida relacionado ao estresse, mas quando esse estresse tem como um fator relacionado o próprio trabalho, a condição de trabalho, enfim, né, o contexto relacionado a isso, a gente pode estar diante de um contexto de burnout. Até acho, só pegando o gancho assim, dos sintomas, porque uma das coisas que me chama muito a atenção é essa questão da despersonalização, né? Que a pessoa ela se distancia mentalmente daquilo que ela tá vivendo. Ela até parece assim que não é ela que tá vivendo aquilo, né? Então, eu vejo, às vezes até nós médicos, a gente acaba perdendo um pouco a empatia, porque a gente tá tão esgotado, tão exausto. Exatamente. A gente pensa assim, tá, é só mais uma coisa pra fazer. Então, eu acho que isso é uma coisa bem característica, assim, afasta, né? Não quer mais resolver aquele problema. Exatamente. Eu costumo pensar, né, acho que uma palavra que define bem essa condição do burnout, até essa despersonalização, é uma alienação, né, da função, né, onde a gente não se vê mais identificado, né, com aquilo que, né, é da natureza da profissão, né? A gente está ali imbuído de um desejo de cuidado, né, de, enfim, né, diminuir o sofrimento das pessoas. E no burnout a sensação é de uma alienação com o trabalho, né, onde a gente não se vê mais com esse sentimento, pelo contrário, né, aquilo vira um fardo, né? As pessoas não são pessoas, são números, né, são tarefas, são outras coisas que, né, naquele momento, né, trazem uma exposição potencializadora do estresse. Então, o esgotamento que leva a uma sensação de afastamento, de alienação e até de despersonalização, às vezes pode haver esse tipo de sintoma, né? E com isso, perda de produtividade, absenteísmo, presenteísmo, né, que é estar presente, mas, né, não está conseguindo produzir, né, tá ali de corpo e não de alma, né, é muito comum aí, né, nessas situações. Lucas, e quais são as características, assim, pensando em características de personalidade das pessoas? Tem pessoas que têm uma propensão maior a desenvolver um burnout ou isso é igual para todo mundo? A gente está tentando entender melhor isso. Acho que tem uma série de questões que envolvem um indivíduo, né, questões individuais, questões que envolvem situações de trabalho, e aí a gente vai, né,
pensar um pouquinho na área da saúde, né? Porque que essa área é particularmente importante, super estudada em relação a burnout. Mas sim, né? Indivíduos que têm uma tendência a experimentar dificuldades adaptativas, né? Uma dificuldade em lidar com pressão, né? Uma dificuldade de poder, né, ter mecanismos, né, de autorregulação emocional frente a situações de conflito, de estresse, são mais vulneráveis para ter o burnout e, né, enfim, desenvolverem aí uma síndrome mais plena, né? E é uma síndrome que não... Quando a gente fala de burnout, acho que automaticamente a gente pensa em muito trabalho, mas não necessariamente é a quantidade excessiva de trabalho, né? Ele pode estar relacionado à qualidade desse trabalho, ao ambiente do trabalhador, a como realmente essa pessoa enxerga esse ambiente em que ela vive. Então, realmente é muito mais complexo e, como tu disseste antes, acaba sendo muito banalizado. E a mesma pessoa pode, com a mesma carga de trabalho, né, estar em burnout, dependendo das suas circunstâncias, né, e pode se sentir muito motivada também com aquilo, né, e aí o retorno, né, o tipo de gratificação que se tem com o trabalho, eventualmente processos alienantes dentro do trabalho, né, começa com uma carga alta, mas faz sentido num primeiro momento, tem curva de aprendizado, né, tem desafios e daqui a pouco vira repetitivo, né, vira uma coisa que perde o sentido, né, também pode, né, vulnerabilizar aí para se sentir dessa forma. Tem fatores individuais, tem fatores relacionados às próprias ocupações, né, as profissões, e aí profissões que lidam com pessoas e situações limite, aí a área da saúde é particularmente sensível, mas outras, né, como profissionais de segurança pública, por exemplo, né, bombeiros, né, pessoas que lidam com situações de estresse são particularmente vulneráveis aí para estar vivendo esse tipo de experiência, né. E isso é bacana, tu teres trazido isso, né? Da mesma pessoa em momentos diferentes, ela poder ter ou não o burnout, né? Porque às vezes é isso, a gente tem aquele nosso aspecto emocional daquele momento, talvez, eu diria que talvez, sendo mãe numa parte atual, talvez eu tivesse muito mais fragilizada hoje, se tivesse uma sobrecarga de trabalho do que há 10 anos atrás. Tem esse contexto também, né? O que a pessoa está vivendo naquele contexto social, no contexto família, enfim, o que pode estar influenciando também, sem dúvida, né? Uhum. E até, Lucas, porque é muito comum a gente ver a pessoa em burnout ter outras comorbidades, né? Ser um perfil mais ansioso ou talvez evoluir com um quadro depressivo. Como é que isso acontece, assim? Uma vez que uma das experiências e uma das consequências do burnout, né, enfim, então, nas suas definições, né, é uma sensação de esgotamento, né, uma sensação de distanciamento, de afastamento, de alienação, né, com o trabalho. E aí, com perda de desempenho, o burnout, né, ele vulnerabiliza para síndromes depressivas, né? Então, uma das consequências pode ser, sim, né, um quadro depressivo. Esse estresse ocupacional continuado pode deixar o sujeito mais vulnerável para desenvolver uma depressão. O burnout não é sinônimo de depressão, mas ele pode, né, com certeza, ele é um fator que influencia no estado emocional e que, com isso, pode determinar aí na sua continuidade, né, num estresse continuado, deixar o indivíduo mais suscetível para a depressão. Além de, num primeiro momento, né, o estresse também, né, ansiedade, experiências ansiosas, né, angústia, né, a sensação de não dar conta, né, tudo que está envolvido ali naquela experiência, né, de exaustão também, né, deixar o indivíduo mais sujeito a ter uma crise de pânico, né, uma crise de ansiedade e assim por diante. E atualmente, sabe, Lucas, tem muito essa cultura do não parar, né? Aquela coisa assim do trabalho enquanto os outros dormem, né? Da produtividade. Até falando um pouquinho de rede social, assim, se tu pega 8 horas da manhã, o pessoal já acordou, já meditou, já leu, já correu, já tá trabalhando, produzindo e tá ótimo, assim, né? Então, acho que tem uma cultura, a performance atual muito importante que, querendo ou não, a gente acaba se contaminando, né? E tornando esse ócio, que a gente sabe que é super importante para o nosso cérebro, como algo até vergonhoso. Eu acho que sim. Por outro lado, eu acho que tem são duas culturas, né, que se chocam. Até essa cultura do trabalho, acho que até isso está mudando bastante, né? Tem sido cada vez mais fomentada a ideia, assim, né, de que a gente precisa, né, de mais tempo livre, né, enfim, poder ter férias, né, as leis trabalhistas, né, assim, fomentando mais também diminuição de jornada de trabalho e outras coisas que a gente pensar num trabalhador aí de 100 anos atrás, não se tinha nada disso, né, as pessoas viviam para trabalhar.
E, por outro lado, acho que tem assim, uma pressão, né, por funcionamento, por performance, mas também por felicidade, né? E, por outro lado, assim, ser feliz e absolutamente realizado no que se faz, o que também é uma idealização. Sim, né? A gente não é feliz o tempo todo, Sim. né? Mas hoje há muito um fomento, assim, né, pela ideia de a gente se realizar, né, no trabalho. Então, fazer algo porque tá apaixonado por aquilo, porque aquilo... Que aí tu né, não vai trabalhar nunca. exatamente. Né? Então, eu não vou trabalhar porque aquilo, Sim. né, tá... Me dá assim, prazer 100% do tempo. Então, é uma mistura de vamos dizer assim, labor com hedonismo, né? Que quase são meio incompatíveis em muitos momentos. Trabalho, né? É trabalho, e o nome diz, né? Ele envolve um esforço, uma carga, ainda que possa ser muito prazeroso em nos realizar, né? Ele tem o seu limite. A gente não deveria trabalhar para viver, né? Em outro momento da humanidade, a gente já trabalhou para viver. A gente precisava caçar, né? A gente precisava ir atrás do alimento ou a gente morria. Hoje a gente atingiu um estado de bem-estar social, praticamente em todas as sociedades, onde dificilmente alguém vai morrer de fome, né? Então a gente precisa ter outros motivadores para o trabalho e essa ideia de que ele vai realizar, né, os nossos desejos hedônicos, né, talvez traga toda uma frustração quando isso também não acontece, né? Verdade. E aí vem, né, essa sensação de alienação com o trabalho. Pô, ele não me realiza, né? Ele não está entregando aquilo que eu almejo. E aí somado enfim, uma realidade muito mais instável hoje, né, onde os trabalhos também são diferentes do que algumas décadas atrás, a gente tem uma situação bem complexa aí da modernidade. Né? E eu acho também, tem uma coisa que pra mim é uma coisa que influencia muito, que é a questão da invasão do trabalho no teu horário de prazer. Então, por exemplo, o WhatsApp, ele foi uma coisa sensacional, né, na nossa vida. Mas como médica, ele me deixa um pouco ansiosa, porque eu tô ali, mas tem 50 mil mensagens que eu tenho que responder. E eu não sei o que é sério, o que não é sério, o que é grave, o que não é grave. Então, aquilo te invade, não importa se eu tô com o Rodrigo, não importa se eu tô nas férias, não importa, aquela mensagem vai chegar. Parte de mim saber o momento que eu vou responder, ou se eu vou responder, e eu acho que aí a gente perde um pouco, né? A gente não tem certeza. É difícil de ter esse controle, né? Ah, não vou responder porque não é meu horário de trabalho. Tá, mas e será que tá precisando? Será que... É difícil, né? A gente vive, eu acho, nessa sensação, assim, de estar devendo alguma coisa. Isso. E se eu não fizer, alguém tá fazendo, né? Isso. Então, qual que é o limite, né? Mais... depois da pandemia, home office, né, assim, de misturar também, né, o nosso espaço privado, né, de relaxamento, de desligamento com o espaço de trabalho. Hoje muita gente vive dentro do seu espaço de trabalho, né, trabalha no quarto, na sala, né, no escritório de casa, os filhos estão ali. Então, isso para nossa cabeça, né, assim, confunde. Né? E aí, onde é que está o botão de desligar, né? Se a gente está sempre ligado, se a gente olha para a mesa e está ali o computador, é tão fácil abrir, né? E daqui a pouco, capciosamente, né, tentando se adiantar e diminuir a carga de trabalho, a gente vai resolver uma coisa quando não deveria, e aí a gente não está mais no nosso espaço de trabalho, e aí a gente está, né, confundindo essas dimensões, né? Então, não é uma equação fácil aí da gente desembaraçar, né? A gangorra, né? Uhum. Que a gente chama de vida pessoal, vida de trabalho, que no fim, muito complicado dizer que um não faz parte do outro, porque tu não vai pro teu trabalho. Não é ruptura, vocês já viram o seriado? Ah, sim. Que eles vão pro trabalho, aí tem um chip na cabeça deles que quando eles entram no elevador, né, eles saem no andar da ruptura, tem ali uma alteração e eles não sabem nada do eu externo, do que tá do lado de fora. Existe o interno e o externo. Então, teoricamente, o trabalho não se mistura com a vida pessoal, né? Só que, claro, isso gera vários outros problemas, etc, mas foi o que eu lembrei agora da gente falando, né, dessa gangorra ali. Quem não queria ter esse botãozinho, né, de poder fazer dessa forma, mas a gente tem que achar a nossa fórmula, né? Sim, e ela é diferente aí para cada um, né? Aí sim, tá, sem dúvida. Né? O que funciona para mim pode não funcionar para ti, né? Exatamente. Como é que a gente acha esse equilíbrio? E aí, não só o WhatsApp, mas as redes sociais aí, né, trazendo toda uma necessidade, né, da gente também, né, como profissionais, às vezes estar presente. Eu não tenho rede social profissional, mas a gente vê, né, os colegas às vezes ali muito empenhados, né, nisso e virou quase uma necessidade para as novas gerações, né, aparecerem
ali, né, na rede social. Então, como lidar com isso, né, e como separar daí a vida pessoal, que também fica meio misturada. E aí entram, sabe que eu tenho minha rede social médica, digamos assim, mas eu não sou uma pessoa muito presente no dia a dia, digamos assim, nos stories, né? Então, tu não tira foto do teu prato. Exatamente, exatamente. Então, isso, sabe que eu acho que tem um limite ali, né? Tem um limite que muitas vezes é muito tênue entre tu tá presente e tu tá hiper exposto, que acho que acaba que muitas vezes, né, alguns colegas acabam se atrapalhando, porque realmente não é fácil. Porque tem uma pressão muito grande, assim, se tu quer crescer, né, na rede, se tu quer que o teu conteúdo ele seja visto por mais pessoas, tu tem que postar X stories por dia, tu tem que mostrar tal coisa, tu tem que mostrar a tua família, porque senão tu não vai ter, como que chamam? Identificação, né? Porque as pessoas se conectam com pessoas. E aí tu abre o Instagram, assim, são milhares de perfis te ensinando como que tu tem que aparecer. Para dar engajamento. Para dar engajamento. Uhum. Então, claro que essa é toda uma outra conversa, né? Mas quando tu quer realmente isso e tá fazendo realmente aquilo, tu não tem mais uma vida privada, sabe? E eu comecei a pensar sobre isso, já que a gente tá falando, quando eu conheci uma menina, conheci ela num lugar, numa praia, aleatoriamente, e eu comecei a conversar com ela, e eu já conheci ela, mas na verdade eu conhecia do Instagram. Então ela começou a me contar algumas coisas. Cara, eu sabia tudo da vida dela. Uhum. Eu sabia onde ela tinha nascido, o que ela comia, onde ela morava, o que ela fazia, quem era o filho dela, quem era o marido, quem era... Sabe? Eu fiquei muito apavorada, assim, com aquilo. Poxa, imagina tu tá conversando com uma pessoa que não é um stalker, ela é uma seguidora, né? Teoricamente, tu tá postando aquilo ali pra todo mundo ver. E eu sabia tudo da menina. Então... Enfim, tá, é uma outra discussão, né? Mas é uma discussão importante, né? Porque, afinal de contas, eu acho que é o que a gente tava conversando antes, né? A gente é... Vamos, de novo, né? A gente é de uma geração, fica meio estranho, né? Mas a gente é de uma geração... a gente é de uma geração que a gente não nasceu e se criou com uma rede social. A rede social veio durante o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento. E a gente... Enfim, eu não sabia postar uma caixinha de perguntas, né, até então. Hoje foi meu primeiro dia de caixinhas. Até hoje. Até hoje a caixinha de perguntas. Então, é uma coisa que ainda é nova e é misteriosa. A gente não sabe bem até que ponto a gente pode usar aquilo a nosso favor ou contra a gente. E isso da exposição é difícil, né? Porque ao mesmo tempo tu quer... eu tô tendo um momento feliz com a minha família, tu quer tirar uma foto, que nem tu sempre tirou a foto. Mas agora parece que se tu não posta, quer dizer que tu não teve aquele momento feliz. Então... E aí vem situações de consultório, né, relacionadas a isso, né, a exaustão, né, ao burnout, né, já nenhuma, não é uma ou duas situações, várias situações, né, onde pessoas que têm uma certa exposição, né, que precisam continuar engajando ou manter engajamento dos seus seguidores, acabam sendo capturadas e ficam sequestradas pela lógica, né, da produção de conteúdo, né? E aí, né, já peguei situações onde, né, a pessoa entrou em colapso mesmo, né, no estágio não só burnout, como depressão, né, assim, porque a construção do personagem daí da rede social substituiu a própria personalidade, né, onde alguns elementos não eram engajadores, né, então não apareciam, não poderiam aparecer ali, né? Aquilo não atrairia tanta atenção, e a pessoa, então, foi se alienando de si mesma, né? Então, acho que é um exemplo também, né, dos desafios de hoje, né? Se lidar com rede social, com tecnologia, com home office, né? Com novas relações de trabalho, né? Onde a gente tem que se situar sem muito parâmetro, né? Porque a gente está descobrindo isso. Exatamente. Ao contrário de uma velocidade anterior, né? De gerações anteriores, de novo, onde tudo era mais previsível, né? Onde Sim. a gente tinha, né, um modelo de trabalho mais estável. Hoje a gente não sabe como é que vai ser daqui no ano que vem, né? Sim, exatamente. E até agora, trazendo para o outro cenário, que é o cenário nosso, que é o cenário médico, o que a gente vê, assim, principalmente residentes, médicos mais jovens, é uma prevalência absurda de burnout, né? Então, os estudos estão mostrando aí quase 70% dos médicos já tiveram ou têm sintomas de burnout. Então, que aspectos que tu acha, Lucas, assim, que influenciam pra gente ter esses sintomas, assim, pra desenvolver? Acho que tem, de novo, acho que aspectos de nível individual e geracional, aspectos mais
macro, né, externos e contextuais também da nossa realidade, né? Acho que é um fenômeno mundial, assim, né? Esse reconhecimento, essa preocupação, não só com o burnout, mas com saúde mental, né? Como um todo, nos profissionais de saúde também, né? A gente fez um levantamento, eu fui um dos pesquisadores de um estudo que a gente fez avaliando saúde mental de estudantes de medicina do Rio Grande do Sul, onde a gente fez um inquérito, um questionário para estudantes das 20 escolas médicas aqui do Rio Grande do Sul em 2023. Foram 1.600 respondentes e 49% referiram um transtorno psiquiátrico. Tá? Estudantes de medicina, não estão no mercado ainda, eles estão ainda protegidos aí de uma série de coisas do contexto de trabalho, das relações de trabalho, então, e já estão adoecidos. Então, essa geração vai ir ainda, né, para o mercado de trabalho e vai pegar um sistema de saúde, né, muito complexo, né, e, de certa maneira, colapsado também, né. E aí, acho que uma das coisas que eu tenho refletido muito nos últimos tempos, até tenho estudado, né, sobre isso, e a gente está vivendo, assim, hoje, o nosso sistema de saúde, na verdade, é um sistema de doença, não é um sistema de saúde. Não tem prevenção, né, e a gente forma pessoas para lidar com esse sistema, né, então elas têm um mindset constituído para ir para um sistema, se super especializarem, pegarem um recorte, né, de uma condição mórbida e tratarem aquilo. A gente não tem coordenação de cuidado, né? A gente não tem, né, não olha o ciclo de adoecimento e intervém geralmente na ponta, que é onde é mais custoso, né? Eu que trabalho, né, num ambiente super especializado, né, num hospital, dentro de uma unidade de internação psiquiátrica, a gente vê que, sei lá, 90% das pessoas não precisariam estar ali se tivesse feito alguma coisa antes de estar ali. Isso não tem investimento. Então, tu joga um monte de pessoas que tu forma para trabalhar assim, para uma realidade, né, que não dá, primeiro, tá subfinanciada, né? A gente não dá conta nem de fazer isso, né? E depois tu, né, te aliena do processo de cuidado porque tu tá ali, né, respondendo uma coisa, né, muito específica, né? Se perdendo, e daí tu vê o teu paciente deteriorando depois, né, ou retornando, né? E o sistema gratificando prestadores por pagamento por serviço, assim, né? E não pagamento por qualidade, né? Bom, isso é alienante, tem tudo para dar errado. Sim. Né? Então, acho que é uma das questões, e aí que envolve a nossa realidade. Eu tive agora, né, fazendo uma missão de trabalho em Barcelona, visitei a Espanha, universidades, hospitais, e tem um sistema de saúde e até um outro tipo de mindset lá, né? Os profissionais de saúde, e aí uma realidade brasileira, né? Aqui os médicos ganham bem, né? Mas estão todos, né, muito exaustos, assim, muito cansados e trabalhando nesse sistema de doença. Os médicos ganham bem menos lá na Europa, né? Mas trabalham bem menos. Né? Tu morou lá, tu tem propriedade para dizer isso, né? É que lá tu tem um horário de trabalho que aquilo, Manu, que tu falaste antes de tu ser invadida na tua casa não existe, sabe? Então, bom, falo desse recorte, do recorte da França, mas ambos eram bem parecidos, que a gente tinha um telefone de trabalho que o hospital dava pra gente, que era um telefonezinho simples, assim, que o teu número tava ali na lista do hospital, então se alguém precisasse de ti, ligava pro teu bip, tu atendia, resolvia a situação, pronto. Só que o pulo do gato, esse telefone ficava no hospital quando tu ia pra casa, tu não ia com o teu telefone. Então, o telefone tá ali, acabou, e acabou, ninguém vai... Nossa... Pensar em ligar para o teu telefone pessoal. Assim, ligar é uma afronta, é algo... Uma intrusão. É uma intrusão, assim, tu tá sendo completamente inadequado. É ilegítimo, né? Exatamente, essa é a palavra, assim. Na melhor das hipóteses, tu vai mandar um e-mail e era isso. Então, eu acho que essa é a grande diferença, assim. Limites claros também do teu trabalho. Porque no nosso contexto, a gente não é só médico dentro de um serviço de saúde. A gente faz muito trabalho que não nos compete. Isso. Né? A gente faz diversos trabalhos dentro do hospital. Eu também acabo trabalhando num serviço hiper especializado, né? Hiper específico. Manu, mesma coisa. Sim. Só que eu não sou só médica, né? Eu faço desde o serviço administrativo, alguns cuidados que não competem a mim, mas é como a gente vai vivendo, e acho que a gente já aprende isso na residência, que assim, a gente fazer a coisa funcionar. Só que é óbvio que com isso a gente acaba acumulando funções, né? Então, acho que isso lá era o diferencial, assim, desde do administrativo. A gente editava tudo num gravador do hospital, entregava para a secretária, e deu, e acabou, o administrativo estava feito, até assim, saía da cirurgia, às vezes a gente sai aqui acabado, horas e horas de cirurgia, tu tem que sentar, escrever toda a descrição, fazer toda a papelada, e aquilo tem que ser ali,
Porque se aquilo não é feito naquele momento, Eles gozam e deu. Pronto, o convênio não aceita, Não o fecha hospital não conta. recebe. E lá não tinha isso, tu tinha um tempo hábil, assim, pra terminar os papéis. E isso tudo torna mais leve e tu acaba tendo mais tempo. Aí tinha tempo pra fazer pesquisa, tinha tempo pra estudar, tinha tempo pra, enfim, me atualizar. Pra caminhar nas montanhas, pra fazer um exercício aqui. Eu acho que é isso. Caminhar A nas gente- montanhas. não, Agora eu gosto das montanhas. Mas é porque é isso, às vezes a gente tá tão embebido no trabalho que a gente não sai do trabalho. A gente não para vou respirar o ar puro e não fazer mais nada. Exatamente. A gente não tem mais ócio, né? Então, acho que... Claro, aqui na mesa, eu não sei se o Lucas já teve, mas certamente nós já tivemos sinais de esgotamento várias vezes. Então, o período de residência médica, que Foi foi muito um pesado. período Nossa. bem pesado, a gente tinha essa ideia de que quanto mais tu produz, mais eficaz, mais efetivo tu é. E, claro, hoje em dia, tu vê como é uma coisa até geracional e preconceituosa. A gente, às vezes, olha os residentes, assim, que eles trabalham menos e pensa, na minha época eu trabalhava bem mais, né? Como se isso fosse alguma coisa maravilhosa. Na realidade, a gente vivia esgotado emocionalmente, estressado e em completo burnout, né? Então... A gente fazia dias de plantão. Dias, não tô falando de uma noite e seguindo o dia. Tô falando de dormir 3, 4, 5. Eu tive colegas que dormiram 7 noites no hospital direto sem sair. Então, é óbvio que a conta vai chegar não só para esse médico, mas também para os pacientes, que chega um momento que tu não tem mais a mesma capacidade cognitiva, né? Não, e aí, uma coisa que tu falou, tá muito, assim, replicada nas investigações que miram o burnout, né? O trabalho administrativo é uma das coisas que mais esgota, não só médicos, né? Assim, falar da enfermagem. Nossa, né? imagina. A enfermagem, né? Os enfermeiros, eles fazem toda uma formação, né? Que é super voltada para a clínica, para o paciente, exatamente. né? Para a coisa do cuidado. E eles são gestores de Preencher enfermarias. 50 mil Eles ficam papéis. fazendo escalas e não dá tempo de ver o paciente. Exatamente. Né? Então, essa parte burocrática, administrativa, é uma das maiores causadoras de burnout, porque aliena a gente daquilo que a gente é treinado para fazer. Né? Contudo, é uma prerrogativa do sistema, assim, né? Sim, a gente tem que se adaptar. A gente tem que se adaptar a isso, mas a gente também tem que rever isso aí. Ah, não, com certeza. Porque sim. de novo, é um modelo que faliu na entrega, inclusive, de saúde, né? De provimento de saúde. E quando quem está provendo saúde está doente, tem alguma coisa errada, né? Sim, acho que acho que é um ponto importante aí, né? Da gente pensar, né, nessa questão na área da saúde. Sabe outra coisa que fazia muita diferença lá? É trabalhar em um só lugar, sabe? Sim, sem dúvida. Porque eu acho que, nossa, isso fazia muita diferença. Porque aqui, gente, de uma forma geral, os médicos trabalham em mais de um lugar. É muito raro ter uma pessoa que trabalha especificamente num hospital ou só no seu consultório. Talvez dentro da psiquiatria, né, alguns profissionais que não trabalham no âmbito hospitalar, só no consultório, possam ser exceção da regra. Mas no nosso caso, Manu, nossos colegas, a gente... Sim, são 3, 4. Então, tem pessoas assim, que fazem plantão em 2, 3 hospitais diferentes. E eu já tive essa época que eu fazia plantão, tinha 3, 4 escalas de plantão, que chegava no início do mês, era um caos. Gente, eu ficava estressadíssima, porque saía escala, e não é uma coisa coordenada de escalas, né? Quando vi, eu tava um dia em 3 lugares, aí tu tinha que trocar, e tu sai de um, vai pro outro, e aí tu casa daqui, troca ali, é uma bagunça. É uma bagunça. Mas daí a gente tem um sistema de saúde organizado, né, que tem a contratação de profissionais, né, que podem ficar dedicados lá, porque eles ganham para isso, né, naquela instituição, enquanto a gente tem um sistema público de saúde que paga muito mal, né, que é subfinanciado, né, que dá más condições de trabalho, principalmente na ponta, né, ali nos hospitais ainda, né, os hospitais, principalmente os universitários ainda, né, são hospitais de referência, e por outro lado, no sistema privado, onde a maioria das pessoas acaba entrando e que é capcioso nesse sentido também, né, quanto mais tu trabalha, mais tu ganha, né, e como o sistema público não absorve, né, o cuidado de saúde, as pessoas vão para o sistema privado e pagam muito por essa saúde também, né? E aí viram uma coisa, né, assim, um círculo vicioso. Né, assim, as pessoas ficam tentando, né, assim, crescer, né, nas suas profissões, às vezes nem precisa, né? A gente vê colegas que, por que tu trabalha tanto? Né? Sim, exatamente. Tu não tem tempo de gastar o que tu ganha, né? Às vezes. E aquilo vira uma neurose, né? Uma neurose de trabalho, né? Prato cheio aí pro burnout. E sabe que eu até tava pensando uma coisa que agora, só me lembrando
ouvindo do Rafael, né, do nosso querido convidado da última, sobre inteligência artificial, eu espero profundamente que a inteligência artificial generativa, ela nos ajude nessa parte burocrática, sabe? Do dia a dia. Porque é uma coisa que me parece, assim, por que a gente tem que ficar fazendo esse trabalho burocrático? A gente ajeita até a impressora dos hospitais, né? Pra funcionar. Sim, então é uma coisa que eu espero, assim, que essa parte de guia, de descrição cirúrgica, do que seja, a gente consiga resolver com algo, né? Mas acho que não é nem falta de tecnologia, viu? Acho que é falta de gestão mesmo, Isso, o sistema de saúde. Porque vários dos processos administrativos, eles são feitos para evitar fraude, para, né, não glosar um procedimento, para justificar o sistema de saúde. Então, como o sistema é cheio de coisas ali, né, que podem ser corrompíveis também, né, e ele gera recurso a partir de intervenções, né, pagamento por serviço, né, e não pagamento por qualidade, a gente tem que, né, provar que está fazendo serviço, né, para poder receber ali a remuneração, e aí cria esses círculos viciosos, né. Então, acho que, assim, a gente tem um problema crônico de gestão aqui, né, que daí não é só na saúde, né, que esgota as pessoas, né. Acho que a gente tem que pensar melhor, né, como é que a gente vive aqui, né, como é que a gente organiza, né, as nossas relações de trabalho, os serviços que a gente entrega, ou a gente vai ficar medicalizando também, né, para tentar suportar, né, as coisas que a gente não organiza direito. E sabe, Lucas, que agora eu tava pensando assim, porque tem esses sintomas, esse esgotamento, essa despersonalização, enfim, todos esses sintomas. O que acontece lá no cérebro, no burnout? O que a gente vê de fato? Assim, eu pego lá o cérebro, o que tá acontecendo lá? A gente já tinha tocado ali, né? O estresse é algo absolutamente necessário, né, para a gente poder reagir, né? O estresse é um sinalizador de perigo, né? Quando a gente está estressado, né? A amígdala, que é uma região cerebral lá, dá um sinal, né, de alerta. A gente libera hormônios do nosso corpo que faz com que a gente entre num estado, né, que se prepara para situações de perigo eminente. E por milhões de anos, né, o nosso cérebro evoluiu para reagir a perigos externos, né, perigos externos ameaçadores da nossa existência, né, como corpo biológico, né. Nós estamos hoje, de novo, num estado de bem-estar social, e isso é um paradoxo, né? Pelo menos parece uma contradição às vezes, né? Dizer que a gente vive tão estressado assim, a gente nunca teve tão seguro, né? E na nossa percepção, por um viés de disponibilidade, a gente fica achando que a gente está vivendo no lugar mais perigoso do mundo sempre, né? Mas a gente nunca viveu num lugar tão tranquilo, a Terra nunca foi tão tranquila para o ser humano como é hoje, né? A gente controlou quase todas as ameaças externas, não tem predador nenhum, né, que nos ameace. A maioria das doenças, né, são, né, tratáveis, né, e se não são porque elas surgiram porque a gente conseguiu prolongar a vida das pessoas. A expectativa de vida chegou a ser de 30, 40 anos, né? Então a gente criou uma série de coisas novas aí para a humanidade, tem que lidar com as repercussões disso, né? E lidar também como a gente ensina o nosso cérebro primitivo a, né, assim, poder lidar com o estresse. Então, um estresse que não tem uma ameaça, né, que seja tão perigosa para a nossa vida, né, contudo, vai, né, assim, exigindo do nosso cérebro, né, esse estado de alerta permanente. Ele é crônico, ele é continuado, não tem momentos de distensionamento, né, onde a gente consiga ter um sono reparador, né, ter, né, momentos felizes. Ele vai saturando esse sistema de alerta e vai deixando o nosso corpo inflamado, né, um estado de mudando o nosso equilíbrio, nossa homeostase, né, com hormonal, de resposta ao estresse, e a gente vai ficando, né, dentro de um estado de alerta permanente e que vai levar à exaustão depois, né? Então, hoje a gente já sabe que não é só uma questão abstrata, né? O psiquismo, o corpo não é separado da mente, né? A mente não é algo etéreo, né? Ela é uma propriedade emergente dessa nossa corporalidade, né? E ela é afetada a partir de mudanças fisiológicas no nosso organismo. Então, de novo, a exposição a estressores que o nosso cérebro interpreta como ameaçadores, vai liberando substâncias ali dentro, vai deixando o nosso corpo num outro estado, né, adoecido, que precisa muitas vezes de tratamento.
E além disso, além dessas alterações diretas no cérebro, né, como tu estava falando, com alterações no córtex pré-frontal, na amígdala, no hipocampo, a gente tem uma desregulação do eixo hipotálamo-hipófise, né? Então a gente começa a experienciar sintomas físicos mesmo, taquicardia, tremor, sudorese. Então tá tudo interligado, né? O corpo todo sente. O corpo todo, né, traz sintomas. E aproveito então para te perguntar, assim, quando que é o momento de procurar ajuda? Né? Acho que é complicado, assim, às vezes até para a própria pessoa entender que aquele momento é um momento limítrofe, assim, mas, enfim. Depende, assim, talvez como eu sou professor da escola de medicina e eu recebo os alunos desde o primeiro semestre, assim, os alunos estão entrando no curso de medicina. Eu dou aula para todos os anos, mas essa é uma inserção que eu tenho muito bacana, que eu acho uma oportunidade grande de pegar as pessoas que estão ali, assim, a primeira vez que elas entram no hospital, elas entram comigo lá para visitar a unidade de internação, a gente tem um papo, assim, né, você entra num grupo de 10 pessoas e por que tu escolheu medicina? O que tu tá fazendo aqui? Né? Isso aqui tá legal, assim, na tua vida. E uma das sugestões que eu dou para eles, uma orientação, na verdade, assim, se vocês tiverem oportunidade, vão se tratar, né? Assim, vão ter uma experiência de terapia em algum momento. Se vocês vão cuidar de pessoas, né, pelo menos, né, se oportunizem em estar do outro lado também, né? Serem cuidadas e passar por esse processo para ter empatia por quem vocês estão cuidando, mas para tratar as coisas que todo mundo tem, né? Nós somos um ser, né, gregário, um ser de relação, e a gente precisa do outro, né? E às vezes a gente fica tão preso à nossa perspectiva, interpreta as coisas, né, de uma maneira, né, muito peculiar, e o olhar, né, do outro, de um tratamento, né, nos ajuda muito a dar luz, né, para perspectivas diferentes. Então, assim, talvez como uma dica geral, assim, quem puder se trate em algum momento, assim, busca uma terapia, né, tem um processo, assim, de autoconhecimento também. Quem não puder, né, e já sentir algum estado de acionamento, de não conseguir desligar, de ter o sono perturbado, né, de estar no sofrimento, assim, né, já ter ansiedade antecipatória para ir trabalhar, por exemplo, como muitas pessoas têm, né, estão em estado de burnout, né, às vezes o domingo já, né, começa a trazer aquele estado, assim, né, de tensão, porque começa, né, toda aquela exposição lá. Então, assim, se houver oportunidade, que não cheguemos a isso, né? Mas quando chegar a isso, sem dúvida nenhuma, né, procure um profissional de saúde, um profissional de saúde mental, né? Porque está na hora de alguma coisa mudar. Né? Lucas, e como é difícil conseguir atendimento de saúde mental no sistema público, né? Uhum. Nossa, é muito difícil. É desesperador. Mas não é só no sistema público, eu fico pensando assim, no próprio convênio. Se tu sim, no convênio, é verdade. Se tu fores pensar assim, eu vou fazer psicoterapia no convênio, qual convênio que cobre de fato, né? E qual a qualidade dessa psicoterapia? Então eu acho que é tudo isso, né? A gente não consegue. Não favorece, Não favorece. Acho que a gente acordou para a saúde mental muito mais depois da pandemia. Né? Já era crescente a preocupação, mas ainda era uma coisa que gerava constrangimento. Né? As pessoas tinham muito constrangimento até de se expor, né? De falar dos seus problemas de saúde mental. Acho que isso mudou radicalmente. As novas gerações, né, às vezes virou até o contrário, assim, tem que dizer, para de falar aqui, tá falando demais, assim, né? Mas, assim, por outro lado é bem-vindo, assim, né, que a gente legitime o tema, né? A pandemia expôs isso e potencializou isso, né? Hoje tem um levantamento da Ipsos, que é uma agência de pesquisas que existe em muitos países, uma pesquisa de 2023 em 32 países que mostrou que a saúde mental hoje é a dimensão de saúde que mais gera preocupação em pessoas ao redor do mundo. Passou o câncer, passou doenças crônicas, passou, né, uma série de outras condições que eram geradoras de mais preocupação de saúde. Então, a saúde mental, e isso também muda com a geração, né? Geração X, lá, os baby boomers, já não se preocupam com outras coisas, mas as novas gerações trazem isso como algo essencial. Né? Bom, tá virando lei hoje, né? As empresas terem que tratar isso também, né? Questões de saúde mental. Então, o sistema não está preparado para isso. Acho que a gente não tem maturidade aqui também. Nós temos um problema ideológico, assim, também de negação, até às vezes dos transtornos mentais. Aqui no nosso país tem toda uma questão aí que envolve, né, a deslegitimização, né, da abordagem da psiquiatria em si, né? E se falar em psicoterapia, então, acho que não tem oferta mesmo, né? Para as pessoas que não têm condições, têm muita dificuldade de encontrar isso. E eu costumo dizer que o sistema público de saúde, o jeito que ele oferece hoje o tratamento de saúde mental,
é quase assim é fake, né? Assim, É vergonhoso. As pessoas vão, tem que serem atendidas por profissionais que já estão também colapsados, né? Em cuidar de tantas outras situações. Então, o médico clínico geral, ele tem que cuidar de 80% dos problemas de saúde das populações, né? E como é que ele cuida muitas vezes? É prescrevendo um medicamento, que é uma ferramenta de tratamento, né? Ele não é o tratamento em si, né? E aí tem toda uma outra questão, né, que envolve, né, enfim, né, como é que se mercantiliza a saúde, como é que se vendem produtos terapêuticos como soluções terapêuticas, né? Mas entregar só um medicamento não é tratar uma condição de saúde mental. Né? Cadê a psicoeducação, né? As medidas conservadoras, né? Outras questões, né, que envolvem, né, o cuidado com os determinantes de saúde mental e do adoecimento mental. Então, o público realmente não entrega isso acho que de maneira alguma hoje no nosso país. Não, sabe que eu falo muito assim para os pacientes que é o paracetamol, sabe? O paracetamol, a gente tá com febre, a gente toma o paracetamol. E eu já falei essa frase aqui, mas eu vou falar de novo. Mas a gente não trata a causa da febre. Então, a gente usa os psicotrópicos por um bom motivo, porque eles são nossos aliados, mas a gente tem que entender o contexto do que está acontecendo para daí, de fato, tratar, né? Não é um apoio, é um suporte, é uma coisa que vai nos ajudar, mas por isso que é tão importante a psicoterapia. A gente precisa lidar com o que está, vamos dizer assim, na raiz daquele problema, né? Mas psicoterapia, e daí tem o outro lado, né? Nós como, né, a sociedade, porque também o sistema é reflexo das pessoas, né? O quanto a gente amadureceu nisso também e o quanto a gente não está entrando em lógicas também, né, de entregas rápidas, né? De soluções, de atalhos. Eu não quero passar por um processo lá que eu vou anos numa terapia, né? Não tenho tempo, não tenho condições financeiras, mas também não tenho paciência para isso, né? Eu quero soluções rápidas. As psicoterapias mudaram muito ao longo do tempo porque também a sociedade vem exigindo aí, né? Sim, protocolos curtos, né, focados, eficiência, né, assim, diminuir o sintoma, e aí a gente vai se alienando da nossa constituição psíquica, né, como é que a gente, né, se situa aqui, né, dentro de sociedades complexas, de relações complexas, né, como é que a gente se conhece, né, então acho que a gente também tem que amadurecer, né, como sociedade, tensionando os sistemas de saúde, né, para entregar coisas que verdadeiramente vão, né, nos deixar mais pertencentes à realidade, diminuir a nossa sensação de alienação, seja com o trabalho, seja com as pessoas, nossa vida pessoal, né, e com isso valorizar, né, esses processos mais profundos. Né. Não, e sabe, Lucas, que eu estava até pensando, né, sobre essa questão de promoção de saúde. Eu morei um ano na Coreia, enfim, isso não importa muito, mas na época de faculdade. E aí, lá, era legal porque no momento que tu era vinculado a uma faculdade, tu ganhava a psicoterapia, tu ganhava a terapia. Então, tu te inscrevia, quem quisesse, né, se inscrevia e aí começava a fazer psicoterapia uma vez por semana, era dada pelo plano da faculdade. Então, imagina se isso fosse viável, né, hoje em dia, ainda mais uma faculdade de medicina que tu tem todos esses, enfim, toda essa estrutura que tu tem que lidar com o paciente, com o que tu, né, as provas, as notas, como tu se sente. Então, ia ser muito mais fácil, né? Mas, enfim, falta promoção, né? Falta promoção. Então, eu vou aproveitar o gancho. Eu visitei em Barcelona uma instituição que se chama Galatea. Galatea é uma fundação, né, que foi criada pelos colégios de médicos da Espanha, da Catalunha no primeiro momento, e depois ela começou a receber também engajamento de outras profissões de saúde. É uma fundação público-privada que tem um financiamento do governo da Catalunha, 60% é o governo que financia, e o resto são os colégios, são os conselhos, por exemplo, né, de medicina, de odonto, de psicologia. E Galatea, ela tem uma clínica com internação para profissionais de saúde. Ela tem o que eles chamam de SPY Galatea, que no centro de Barcelona. Tem uma clínica que é fora, um SPY no centro, que eles fazem todo um trabalho com grupos, né, com psicoeducação, mas ela trabalha muito também em promoção e prevenção. Então, ela vai para dentro das instituições e quando se identifica lá que profissionais de saúde de determinada instituição estão passando por algum tipo de recorrência de processo de adoecimento, né, eles fazem intervenções lá com as lideranças, né, para ver os modelos de trabalho, para entender o que está acontecendo, né, para se aquilo é um fenômeno, né, mais individual ou se é institucional.
né? Legal. Então, tratar as instituições, né? Não é só no nível individual, né? Em nível coletivo. E é uma instituição única na Europa. Talvez na Inglaterra tenha um modelo parecido, assim, né? Mas é referência lá, né? E eu achei muitíssimo interessante, tive a oportunidade de conversar com o diretor e com a diretora clínica de Galateia. A gente até quer fazer alguma parceria aqui, né? Porque, né, faz todo sentido, assim, né? A gente pensar nas especificidades das questões de saúde, né? A gente estava comentando antes, inclusive, né, as questões que envolvem gênero, né? Sexo dentro da profissão da saúde. Como é que as mulheres, por exemplo, né, que têm demandas aí de maternidade, também se conciliam com a própria profissão, né? Não, inclusive eu ia te perguntar isso, né? Sabendo que muitas vezes as queixas femininas, elas são subvalorizadas, né? Por, enfim, vir um conceito de, tá, é frescura, ou tá exagerando, etc. Se o burnout, ele acontece igual no sexo, sabe? Eu fiquei pensando agora, enquanto tu falava, que, por exemplo, na minha residência, né, uma residência neurocirúrgica com um predomínio masculino muito importante, que hoje em dia ainda assim, acho que dá para dizer que está mais equalitário, assim, mas na minha época, enfim, não tinha, né, não tinham muitas meninas ali cursando neurocirurgia. E entre nós a gente tinha uma coisa muito forte, assim, de não... Era muito difícil legitimizar o nosso cansaço, sabe? Como se tu admitindo aquilo, tu estivesse demonstrando uma fraqueza que tu não poderia demonstrar, sabe? Isso para mim foi muito importante, e foi muito importante eu estar me tratando nesse período, sabe? Para eu conseguir entender que aquilo que eu estava sentindo era legítimo dentro de uma residência super puxada, com muitas horas de trabalho, com muita demanda, assim. Mas isso eu via muito com colegas, assim, até chegar num limite, né? Isso é igual no sexo? Tem diferença? Então, a gente passou e está passando por uma transição demográfica em relação à medicina, por exemplo, né? Na minha época, a coisa estava se equilibrando, assim, quando eu fiz medicina, ainda tinham mais homens que mulheres, né? E hoje tem 70% dos novos médicos são mulheres, né? Em alguns lugares 80%. Então, isso mudou muito, né? Há 50 anos atrás não tinham muitas mulheres na medicina. Mudou muito, a medicina era muito masculinizada, né? E a gente hoje tem uma outra realidade, né? E com ainda talvez uma lógica de trabalho muito voltada para esse modelo masculinizado também, né? De competição, de superprodutividade, né? De pouca sensibilidade, às vezes, né? Menos empatia aí por questões, né? Que envolvem essa outra dimensão, né? O que eu acho que sim, também está colapsando, né? Assim, né? O sistema. E daí pensar nas demandas, né? Não só aí, né, em relação à carga de trabalho, né? Que também eram exageradas aí para homens, né? Mas demandas específicas das mulheres, como o planejamento, né, da maternidade, né, a própria maternidade, o afastamento necessário, né, naquele momento, né, para cuidar dos filhos, o retorno, né, e como é que isso a gente lida com isso, né, em termos de financiamento, né, desse momento de vida, né, para que, né, a gente possa, né, pensar num retorno com qualidade, né, conciliar essas coisas. Acho que a gente está muito atrás nisso. Isso faz com que na medicina a gente tenha uma inversão de uma tendência demográfica, né, em geral, na população em geral, os homens têm mais suicídio do que mulheres. Na medicina, as mulheres se suicidam mais do que homens. Né, o dobro. Nossa, que triste. Muito triste, né? A depressão, não tinha noção né, disso. em mulheres médicas também é desproporcionalmente mais prevalente do que em homens médicos. Não? Então, acho que tudo isso, né, assim, que hoje é uma realidade que, né, assim, demanda uma discussão grande, né? Como é que a gente vai lidar aí, né, com, né, toda a necessidade de conciliar, né, assim, demandas que são diferentes, né, para homens e mulheres. O homem não amamenta, né? A mulher amamenta, né? É diferente, né? Tem questões próprias do gênero, que não tem como... Exatamente, né? Então, acho que é um grande desafio aí para a gente pensar, né, frente a uma realidade onde as mulheres hoje são a grande força de trabalho na medicina, né? Sabe que no meu Instagram eu recebo muita pergunta de mulheres jovens que me seguem, que são estudantes, que querem fazer neurocirurgia. Gente, é muito frequente, assim, não é uma,
semana em 2. Eu acho que uma vez por semana, no mínimo, eu recebo ali uma mensagem dizendo: ai, doutora Carol, por favor, me diz como que é a maternidade, porque eu quero muito ser neurocirurgiã, mas eu morro de medo. Será que eu vou poder ter filho? Sabe? Isso não vem do nada. Eu lembro quando eu era estudante, que quando eu falava que eu queria fazer neurocirurgia, eu era altamente desencorajada por professores, chefes, etc., porque em algum momento da minha vida eu ia querer ser mãe. Então era algo assim, não, se tu quer ser mãe, tu não pode ser neurocirurgiã. As duas coisas Escolhe. não podem. Exatamente. Mas eu acho que isso a gente ainda vive um pouco, né? É claro, a gente tá vendo essa mudança, mas ainda tem uma coisa assim, talvez... Eu não sei se a palavra não é bem um preconceito, é uma coisa de esperar que tu trabalhe e que tu não te afaste como mãe e que mesmo que tu te afaste, tu continue trabalhando como se nada tivesse acontecido. Mas aí é um pouco do que a gente falava antes, né? Os nossos modelos de trabalho, onde não há uma contratação, né? Com Sim, garantia de direitos, né? Exatamente. Onde é permitido se afastar e retornar sem penalizar, né, a carreira, né, favorece que dentro do mercado autônomo, né, a gente fique pensando em produtividade, né, e sair do mercado é não ganhar nada, né, não é só se afastar, é a nossa realidade, né, porque É. a maioria dos profissionais de saúde são autônomos e aí enfim, para de trabalhar, para de ganhar, né. Então, eu, por exemplo, até vou falar, assim, os meus colegas ali onde eu trabalho, do hospital que eu trabalho, eles chegaram pra mim e me propuseram: Manu, olha só, a gente sabe que tu vai te afastar, a gente vai te pagar igual, tá? A gente vai dividir igual, porque tu trabalhou com a gente sabe que esse período... Que legal. Imagina, são 2 colegas que poderiam ter, enfim, não feito isso e fizeram por consideração a mim e eles sabiam que eu ia voltar, que eu ia trabalhar, que não sei o quê. Lucas, e as mulheres, né? A maternidade, de uma forma geral, ela favorece o burnout no trabalho? Com certeza. Que somam, né? Todas as... Porque dentro dessa lógica, né, onde a produtividade, né, essa entrega, né, que, né, enfim, não tem muito limite, né, e a competição estão aí dentro das condições aí de trabalho das pessoas, a maternidade, né, assim, que exige também energia, dedicação, né, assim, privação de sono, né, diminui a performance, né, e tem que diminuir, né, assim, é humanamente impossível, né, assim, manter a mesma performance no trabalho, a mesma carga de trabalho, tendo que, né, assim, amamentar de noite, né, cuidar de um bebê, né, então, às vezes abrevia muito, né, também o tempo com a criança, né, então também fica... Que é péssimo também como sociedade, né? Então, é um círculo vicioso, a gente vai criando uma lógica, né, onde a gente vai delegando as coisas, né, cada vez mais se alienando, não só do trabalho, daí, né, na nossa própria vida, né, e aí a gente vê pessoas aí que, né, assim, é como tarefa do ciclo vital tem que procriar, né, assim, parece que mas não estão com, assim, vamos dizer, o mindset não está programado para viver aquele momento, seja porque a vida profissional, às vezes a condição financeira não permite, e às vezes por um próprio processo de alienação, né? Por que eu estou gerando essa criança? É para eu participar disso, é gerar, né? Tá junto, e aí, bom, até penalizar um pouco da performance, de um crescimento, né? Ou é para, assim, botar, né? Assim, alguém cria, né? E aí, bom, né? Assim, então, dá pano para manga isso aí. Com certeza. Dá um outro podcast, um outro episódio. Lucas, falando um pouquinho de tratamento, tá? O tratamento sempre exige que essa pessoa seja afastada do seu ambiente de trabalho ou não? Não, até porque, de novo, não é um transtorno psiquiátrico, né? O burnout não é nenhuma condição de saúde. São fatores relacionados ao trabalho que influenciam na saúde. Então, a gente não fala de um tratamento de burnout porque não é, né, uma síndrome médica, né? Mas, sim, né, pode levar a adoecimentos mentais. Então, assim, talvez prevenção e promoção, sem dúvida, né? Assim, e como prevenir, né, o burnout. Eu acho que num nível individual, né, é entender, às vezes, até o próprio limite, né? E algumas pessoas, talvez, assim, reconsiderarem, né, algumas posições, algumas colocações. E não é incomum, né, receber pacientes, às vezes, que, né, estão em um burnout continuado, insistindo numa fórmula, né, que evidentemente está falida, assim, né, porque, né, seja porque, né, tem uma inflexibilidade, né, assim, de mudar de ideia, assim, né, insistem naquilo e entra numa lógica de adoecimento, né.
ou porque, né, enfim, tem uma dificuldade mesmo de mudar de rota, né, que entram, né, em adoecimentos. Mas acho que tem um outro nível também, né, de prevenção e promoção, que é em nível institucional, né, e hoje está virando lei, né, as empresas vão ter que cuidar da saúde mental das pessoas. E aí tem a ver com também, né, como é que é o processo de trabalho em si, né, como é que são os modelos de governança, como é que a liderança trabalha essas questões, onde é que tem a escuta, né, das pessoas para dar feedback em relação a situações de trabalho, né, então todas as questões organizacionais, né, que envolvem as instituições e que a gente às vezes fica, né, também bastante, assim, com um pouco protagonismo, né? Então a gente tem que olhar mais para isso e criar também ambientes com segurança psicológica, né? Para poder trabalhar e se sentir bem em melhorar esses ambientes, né? E eu acho que até a gente fez uma pergunta na caixinha ali do Instagram para as pessoas. Da Manu? É a primeira, deixar claro, aprendi a fazer a pergunta. Mas até para as pessoas perguntarem alguma coisa sobre o tema e trouxeram justamente essa questão da prevenção. O que objetivamente a gente poderia fazer, assim, em nível, pode ser tanto individual quanto de empresa, para evitar que essa pessoa ela chegue nesse limite, ela chegue nesse esgotamento. O que está nos faltando, talvez? Como uma condição de trabalho, né? Aí tem esses fatores individuais, são individuais, né? E daí cada indivíduo vai ter que ver como é que está equilibrando a própria vida com a sua inserção de trabalho. Pessoas que são autônomas e que entram em burnout também, né? Por um excesso de produtividade, elas vão ter que equilibrar a vida delas. Vão ter que fazer exercício, atividade física, né? Higiene do sono, ter tempo livre, abdicando, às vezes, de um projeto mais ambicioso, né, para poder viabilizar a própria, né, continuidade do trabalho e da saúde, né? Então, num nível mais autônomo, né, acho que poder, né, assim, para tudo e ver onde é que eu estou indo, né? Como é que eu cheguei aqui, né, para onde realmente isso está me levando, né? Num nível mais institucional, assim, né, quando as pessoas são dependentes da instituição, aí é um pouco mais difícil no sentido de mudar o processo de trabalho, né, porque daí a gente depende de gestores, de uma estrutura que, né, a gente muitas vezes não tem tanto protagonismo, assim, né. E aí, às vezes assim, a gente tem que mudar de trabalho, né, assim, poder, assim, escolher, né, eu quero esse trabalho aqui, eu quero ter minimamente, né, algum grau de satisfação e felicidade, né? Será que isso me proporciona? Tem perspectiva disso acontecer, né? E claro, no nível político e de sociedade é pressionar, né, o nosso Estado, os nossos representantes, as instituições para olharem isso como algo que tem a ver com, né, nós como uma felicidade coletiva, né? Como é que a gente se entende por sociedade, o que a gente de fato está querendo buscar aí, né? E aí olhar cada vez mais a saúde mental como um ativo, né? Onde a gente também vai entregar produtos melhores, né? Produtividade aumentada, enfim, né? Pessoas felizes produzem mais. Sem dúvida. Não, e tu vê que o custo disso lá na ponta é muito mais caro do que a gente tentar prevenir e promover a saúde no momento anterior. Então, aproveitando o gancho, vamos falar justamente do exercício físico, porque a gente tem um apoio aqui nesse podcast, que é a Conexão Treinamento Especializado, que eles estão nos apoiando e são uma academia, enfim, de treino especializado que ajudam justamente nessa parte de promoção. Mais uma coisa legal que a gente traz aqui para vocês, espero que vocês gostem. Mais uma pergunta da caixinha, Lucas, vou ler aqui para ti. Quando e como se apresenta o ápice do burnout? É uma crise de ansiedade, choro, pânico? Então, boa pergunta, né? De novo, como não é um transtorno psiquiátrico, podem haver diversas manifestações desse estado, então de alienação, né, de esgotamento, de afastamento e de perda, então, de produtividade, que são esses elementos estruturantes aí dessa síndrome, né? A pessoa pode ter algo parecido com um estado depressivo, né? Assim, mais afastada, mais desmotivada, né, para o trabalho, com uma sensação, né, de falta de performance, de desempenho. Podem haver sintomas ansiosos, sim, sem que isso caracterize, por exemplo, uma síndrome do pânico, né? Então, uma crise de ansiedade, até uma crise do pânico, não significa que a pessoa tem transtorno de pânico, né? Transtorno de pânico são crises de pânico com um temor de uma nova crise, aquele medo de ter medo, né? Mas na depressão a gente pode ter ataques de pânico, na ansiedade generalizada, né? Na própria síndrome do pânico e também no burnout, né? Isso não significa que a pessoa, né, assim, tem um transtorno psiquiátrico. Então, as manifestações podem ser variadas. Claro que no ápice, transtornos ansiosos, depressão são consequências aí
continuação aí dessa experiência, né, de esgotamento. E eu quero encerrar usando, vou colar uma frase do Winnicott, que eu achei, para mim, é o resumo da nossa história. Só tem medo do colapso quem já vivenciou um colapso. É isso aí. Uhum. Maravilhosa, né? Boa. Boa, Manu. Então tá, vamos chamar a Neuroteca? Vamos. Bora. Lucas, então, a gente sempre traz livros, filmes, seriados, etc. Então eu vou começar, enquanto vocês pensam, que eu trouxe a minha lista já. Eu trouxe uma série, que é The Morning Show, tá disponível na Apple TV, e ela mostra bastidores, assim, de um trabalho que é tóxico. Então, é muito legal, tem mais de uma temporada já, te prende, assim, realmente muito bom de assistir. Depois venho com um filme mais levezinho, que é Um Senhor Estagiário. É um filme super leve, assim, mas tem uma reflexão super legal, que é o senhor que resolveu ser estagiário, assim, aposentado, né? E foi trabalhar para uma mulher workaholic, assim, que não tinha... Uma coisa até meio clichê, assim, que não tinha tempo para os filhos, que ficava só no trabalho, etc, etc. Mas é um filme super gostoso, muito legal. A troca entre eles, né? A experiência do senhor versus toda a energia dessa CEO ali, de uma grande empresa, muito legal. Uhum. Super gostoso. Hathaway, muito boa, né? E a Manu vai indicar o melhor filme do mundo agora. Ai, meu Deus. Tá, vamos começar pelo filme, mas depois eu falo a série. Não, o melhor é O Diabo Veste Prada, né? Gente, por favor, é muito divertido, né? Então, é ela trabalhando para uma pessoa que faz uma revista, enfim, e ela trabalha de tudo. Ela faz desde as coisas do trabalho até vai levar tal coisa, me pega comida, imprime não sei o quê. Então Vai é pegar mais... o livro novo do Harry Potter. Isso. Então é basicamente isso, fica embebida ali no trabalho. Agora é um mais sério, né, que é uma série brasileira, que é o Sob Pressão. Maravilhoso. Pra mim é uma das melhores séries, se não a melhor série brasileira que tem, que é a vivência dos médicos, assim, numa emergência, num hospital. Então retrata muito essa questão, tanto do sistema público e o seu colapso, quanto o colapso do médico e dos profissionais de saúde. É incrível, do Jorge Muito bem Furtado, feito. muito bem feito. Muito real, né? Isso que... O importante era o Jorge Furtado vir aqui discutir conosco, né, esse episódio. Vai que, né? Uhum. Vai que. Vou mandar pra ele. Uma série que eu gosto muito, que, né, enfim, não é sobre isso, mas acho que retrata muito bem, que é com uma outra categoria profissional, que são de policiais, né? Que é o Law and Order Special Victims Unit. Sou viciada! Eu amo! E aí tu vê a vida, né, daqueles profissionais, né, que estão absolutamente, assim, e neuroticamente envolvidos naquilo, né? Onde eles fazem campana, né, estão de plantão, daí deixam de ir, né, num evento familiar, e daí todo mundo se separa, ninguém consegue Briga, né, levar caos. uma vida pessoal, né, e como aquilo é capcioso, né, assim, ao mesmo tempo eles estão fazendo uma super entrega ali para a sociedade, tem um super valor, mas às custas, né, de uma vida, né, pessoal, às vezes, que é né, assim, trágica, né. Então, acho que bons exemplos aqui, né, de situações lembrança. né, mais cômicas aqui, né, mas né, aquilo, acho que o filme o Diabo Veste Prada retrata bem, assim, a gente consegue se ver ali nela, Sim, né? certamente. Querendo entregar e pum, colapsando, né? Exatamente. Eu Eu também adorei lembrei lembrança. do House também, né? Porque o House Sim. também também vem de colaboração. Só porque eu me lembrei. Enfim. Também, The Pitt, que é um novo seriado médico também. Eu não assisti toda a primeira temporada, assisti alguns episódios, mas ele é dos mesmos criadores de ER, sabe? Inclusive, ele seria uma continuação do ER, tanto que o cara, que era o novinho estagiário, que eu esqueci o nome, que começou, ele volta e ele é médico. E a ideia original era que ele fosse o mesmo médico daquela época, que eu vou lembrar o nome, se não lembrar, a gente coloca depois um cardzinho escrito. Só que, enfim, produtores brigaram, aquela coisa toda, e saiu um seriado novo, assim, mas ele é super bom. E cada episódio desse seriado é 1 hora do plantão. Então, as coisas acontecem num tempo mais real, assim, e tem uma parte muito importante que esse cara, que é o protagonista, que é o cara que eu esqueci o nome, ele volta depois de um tempo por conta de um afastamento, por questões também psíquicas. Então, super legal. Ah, que Boa legal. dica. Uma boa dica. Boa. Lucas,
Maravilhoso, né? A gente Olha, já pode hoje... contratar o Lucas pro Papo Sem Neura. Vamos deixar ele aqui conosco para todas as dúvidas. Muito legal. Foi maravilhoso. Foi muito ótimo, obrigada muito bom mesmo. por ter participado aqui conosco. Esperamos que venha novamente, né? Que tenha gostado de estar aqui com a gente. Muito legal o bate-papo, né? A informalidade aqui, né? E ao mesmo tempo acho que temas, né, que também nos mobilizam, né? A gente não ficou falando nada aqui ensaiado, né? Porque é a nossa vida, né? Então, legal compartilhar isso com vocês. Obrigada, Lucas. Pessoal, vocês que estão nos acompanhando, lembrem de se inscrever no canal. É super importante para nós e para vocês também para acompanharem as novidades.